Bora lá, galera. Vamos aqui novamente, trazendo um novo conteúdo. E agora nós vamos aqui, eu vou ah, dialogar aqui com vocês aqui, uma atividade na prática. Então, a gente vê, poder analisar, partindo da premissa de que a gente já teve alguns encontros aqui e conversamos sobre prevenção nos vídeos anteriores. Então agora nós vamos ver na prática como é importante aquela introdução que a gente teve no começo, porque a segurança vira e mexe, retorna a pontos críticos em relação a algumas atividades, né? Elas são similares, elas têm condições e elas vão ser repetitivas. Atividades rotineiras, muitas vezes dentro dos canteiros de obras. Agora nós vamos falar especificamente para um canteiro de obra, né? Uma atividade específica de um canteiro. Então vamos falar lá sobre um procedimento de segurança para na concretagem de pilares, tá? A concretagem, para quem não sabe, é o momento em que a gente molda a estrutura de uma edificação, a estrutura de um prédio, por exemplo, tá? Então, o pilar um dos elementos que suporta a carga dessas estruturas, né? Então, durante esse processo de de moldagem, né? Que é a concretagem que nós chamamos, nós temos essa atividade que ela é rotineira durante um período de tempo, ela tem uns ciclos de concretagem, né? Esses pilares, essas estruturas têm ciclos, né, de ocorrência. E então agora nós vamos falar dentro desse ciclo a concretagem do pilar propriamente dito. Toda atividade deve ser analisada, né, como a gente falou anteriormente. E não, essa não seria diferente de forma alguma, né? Agora nós estamos aí falando de uma atividade que ela começa no térreo e dependendo da estrutura do prédio, ela vai até o último pavimento, né? Se um prédio tem 5, 10, 15, 20 pavimentos, a gente vai ter esses ciclos de repetição durante essa execução desse canteiro. Então, as nossas concretagens de pilares, conforme procedimentos específicos, cada empresa vai ter um procedimento, né? Vai ter uma especificação de concretagem, muitas vezes em função de agilizar o processo, ela, ela não é tão feita manualmente como a gente está citando aqui agora com jiricas, às vezes ela é feita com processo de bombeamento desse concreto, bombeamento dessa estrutura que vai moldar esse nosso pilar. Ela é feita com bombeamento com caminhões bomba estacionários e esse concreto vai ser projetado até a chegada. Mas no começo, nas primeiras lajes, ele é feito com uma jirica, um carrinho, né? E é onde a gente vai despejando, vai tendo a estrutura e vai despejando, vai puxando, né? Mas hoje em dia, os processos eles são muito mais projetados, né, com bombas do que praticamente a gente executa eles à mão. Mas tendo essa possibilidade, a gente tem que tomar uma atenção. Uma bomba estacionária, a gente usa ah, estruturas de acesso a esses pilares, mas o que é importante, né, durante esse processo todo? É treinamento da equipe. Tá? A equipe tem que ser treinada para executar cada concretagem dessas, baseando-se em critérios de segurança. Não existe aqui uma receita de bolo para cada estrutura, porque cada estrutura é única, cada empreendimento é único, cada condição é única. Então a gente pode ter condições diferentes no mesmo nível de pilares totalmente diferente, né? Então
não há uma receita que simplesmente, né? Toda atividade ela deve ser analisada. Cada dessas concretagens já são analisadas, né? Então, para isso, o treinamento da equipe é fundamental. A equipe está preparada, seus os melhores carpinteiros, os melhores pedreiros envolvidos na função do concreto, né? Mas tem que ser gente instruída para executar aquilo. Ah, encarregados, mestres, engenheiros, estagiários, contramestres, tem que estar envolvido no processo geral, né? Isso não é uma atividade, e eu volto ao que dizer, segurança não é execução única e exclusivamente do técnico, tá? O técnico, ele não é o responsável, todos somos responsáveis por executar atividades com segurança, né? Então, durante esse treinamento, a gente tem que ter a equipe realizando essa concretagem, garantindo a estabilidade dessa forma. Hoje em dia, a gente tem estruturas de apoio para fachadas, né? Telas, sistemas de proteção PMD, que a gente pode ainda avançar mais à frente nesse diálogo, mas a equipe deve deixar as condições, né, as formas devem estar pronta, firmes, porque muitas vezes vão se apoiar, nós vamos nos apoiar nessas estruturas, então elas têm que estar bem firmes, bem travadas, estaiadas, para que a estrutura não caia durante esse processo de modelagem do concreto, modelagem desse pilar, né? Então, garantir essa estruturação da forma é muito importante. Preparar o tráfego em torno dessas concretagens, quando a gente geralmente vai concretar esses pilares, a gente já tem um assoalhamento propriamente dito, né? A gente pode concretar eles em duas formas, né? A gente pode concretar a forma do pilar como um só, que a gente chama de concretagem do pilar solteiro, ou a gente já tem, às vezes, a estrutura de assoalhamento do nível da laje pronta, né? Então a gente concreta primeiro os pilares, depois pilares e vigas, depois faz a concretagem da laje como um todo, né? Então, se for um pilar solteiro, muita atenção, muito cuidado nessa concretagem em relação à estabilidade da forma mesmo. E se for uma estrutura já montada, que o assoalho embaixo esteja muito bem estabilizado, com escoras, com sistemas, dependendo do projeto de escoramento, escoras no posicionamento certo, no distanciamento certo, para que o assoalho não ceda durante o tráfego de chegada até a concretagem desse pilar. Então, garantir a estruturação da forma como um todo até a execução da concretagem. Caso seja necessário executar alguma rampinha, alguma coisa, tem que ser feita, tem que ser pensado todas as situações antes de a gente iniciar essa concretagem. Manter um ambiente limpo, organizado, é fundamental. Então aqui a gente volta de novo a bater na tecla, e eu disse para vocês, eu geralmente cobro muito isso, organização e limpeza. Organização e limpeza. Se você for acompanhar uma concretagem em uma laje desorganizada, você vai ver o caos que é. Então, a gente não pode deixar esse caos, a gente não pode chegar na hora do caminhão chegando lá, tem que estar tomando ações de organizar, limpar, abrir espaços. A gente tem que prever isso antes, né? A gente tem que deixar a estrutura pronta para executar a atividade propriamente dita. Tá? Pessoal, eu acho que esse tema não esgota totalmente, né? Mas tem muito mais coisa a ser falada. Mas, por enquanto, para reflexão, eu acho que estamos grandes, né? Estamos de bom tamanho. Obrigadinho. Deixe seu comentário, não vai esquecer. Inscreva-se no canal se você já não é inscrito. E deixe seu joinha se gostou do videozinho. Obrigado.